Olá, eu sou o professor Lovato e a nossa aula de hoje é sobre jurisdição una e indivisível. Primeiramente, nós temos que compreender que a jurisdição ela é uma atividade especializada. Ou seja, no momento em que nós temos o exercício da jurisdição como uma atividade especializada, as decisões, elas não podem ser livres. Como no caso, por exemplo, de uma decisão em processo administrativo em que vigora discricionariedade, a liberdade de se decidir conforme a conveniência, conforme a oportunidade. A jurisdição, ela é uma atividade de direito, ou seja, ela está vinculada ao ordenamento jurídico, totalmente vinculada ao ordenamento jurídico. As fontes formais de direito, que hoje, segundo a lei processual atual, são a lei, os costumes, a analogia, os princípios gerais de direito, as súmulas e os precedentes. Não podemos esquecer disso, falaremos mais sobre isso na aula sobre as teorias do ordenamento jurídico. Muito bem, a jurisdição, então, ela é de direito. Esta é a regra. O juiz, ele julga conforme a licitude ou ilicitude dos fatos. A jurisdição, ela também pode ser de equidade, o que significa dizer que o juiz aplica um critério de justiça. Ele julga conforme ele entender justo ou injusto. E é importante sabermos que a jurisdição de equidade, ela é específica e somente válida nos casos em que a lei expressamente autorizar. E isso está expresso no parágrafo único do artigo 140 do Código de Processo Civil. No momento em que atuamos com a jurisdição, nós temos que pensar que o limite da jurisdição é a soberania nacional. Naquele conceito bem raso, bem básico de Estado, como sendo território, povo e ordenamento jurídico constituído, claro que o Estado é muito mais que isso, é muito mais complexo que isso, mas vamos pensar nesse Estado num conceito mais raso. Nesse Estado com um conceito mais raso, estes elementos, ordenamento jurídico, território, a população, constituem a soberania nacional prevista já no artigo 1º da Constituição Federal, certo? Então, o limite da jurisdição é a soberania nacional. Não podemos confundir com competência. Digo isso porque, antigamente, o conceito de competência era esse. Competência é a medida da jurisdição, ou competência é o limite da jurisdição. Este conceito não se aplica mais, ele não pode ser mais repetido. Por quê? Teremos uma aula sobre competência mais adiante, mas o nosso Superior Tribunal de Justiça adotou o princípio da competens do direito alemão. Então, limite da jurisdição é a soberania nacional. E é aí que nós temos que analisar a sua unicidade e a sua indivisibilidade. Dentro da soberania nacional, a jurisdição ela é una e indivisível. E nós começamos com a necessidade de fundamentação das decisões. Ora, se a jurisdição ela é de direito, ela está vinculada ao ordenamento jurídico, toda decisão, para ser válida, ela deve ser fundamentada. Isso está previsto expressamente no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal e também no Código de Processo Civil. Decisão não fundamentada é nula. Por quê? Porque o juiz não julgou na modalidade de jurisdição de direito como deveria. Tá? E mesmo que ele venha a julgar por equidade, ele deverá fundamentar dizendo que, naquele caso específico,
a lei lhe autoriza a julgar por equidade. Então, sempre que um juiz decidir, ele fundamenta aquilo que na teoria da tripartição de poderes de Montesquieu nós estudamos, que se refere à função do poder judiciário, aplicar a lei, apesar de que não é só isso, mas vamos partir desse princípio. A atividade jurisdicional é muito isso, não apenas, é mais complexo, certo? Então, no momento em que o juiz ele decide algo e fundamenta e diz, para este tipo de caso, a lei aplicável é essa e a celeuma controvérsia se resolve dessa maneira, a sentença impositiva. No momento em que o juiz faz isso, são cabíveis recursos até o momento em que as instâncias recursais se esgotem. Quando as instâncias recursais se esgotarem, nós vamos dizer que esta decisão se tornou imutável no processo. O que muda uma sentença? O recurso. Basicamente é isso. O juiz profere a sentença, quem é que vai mudar essa sentença? O tribunal na apelação. O tribunal mudou, quem é que vai mudar esse acórdão do tribunal? O STJ no recurso especial, ou o Supremo no recurso extraordinário. Então é o recurso que faz com que a decisão, a sentença seja modificada. No momento em que se esgotam as vias recursais, a decisão se tornou imutável. Naquele processo, a coisa julgada formal, ela é endoprocessual, dentro do processo. Mas nós temos um outro elemento muito importante vinculado à unicidade da jurisdição, que é a coisa julgada material. Ou seja, aquela matéria já decidida, para este caso, aplica-se esta lei desta maneira. Aquela matéria já decidida e que transitou em julgado e que não pode mais ser modificada, ela não poderá mais ser rediscutida, nem neste processo e nem em nenhum outro processo. Por isso que a gente diz que a jurisdição é una e indivisível. A estrutura judiciária, ela é outra coisa. Porque aí nós vamos pensar o seguinte, poxa, mas se a jurisdição é indivisível, por que eu tenho justiça estadual, justiça federal, justiça do trabalho, justiça eleitoral, justiça militar? Isso não é uma divisão da jurisdição? Não. Isso é a atividade funcional do órgão. É outra coisa. Jurisdição é a atuação jurisdicional. Uma vez decidido, uma vez transitado em julgado, não se discute mais aquela matéria, dentro da soberania nacional, que é o limite da jurisdição. Porque se alguém quiser propor uma demanda para rediscutir essa matéria em outro país, não terá problema nenhum. Ah, já foi decidida no Brasil, mas aqui é outra jurisdição. Aqui é França, aqui é Alemanha, aqui é Estados Unidos, aqui é outra coisa. A coisa julgada, a jurisdição do Brasil, não se sobrepõe à nossa por questão de soberania nacional. Então, esta foi a nossa aula de hoje sobre jurisdição una e indivisível. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho.